que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres, trabalho e renda, com Adriana Marcolino, socióloga. Bom, meu nome é Adriana Marcolino, eu sou socióloga, eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo. Eu atuo atualmente no DIEESE como diretora técnica. O DIEESE é uma instituição criada pelo movimento sindical para produzir estudos, pesquisas que destaquem os trabalhadores e as trabalhadoras, né, as políticas necessárias para melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 15 e uma de 11 anos, e tenho atuado bastante nessa temática do mundo do trabalho, né, e de movimentos sociais, mas também procurado atuar bastante no debate sobre as mulheres trabalhadoras, né? Então, tenho acompanhado aí algumas das políticas, os debates que tanto o Ministério do Trabalho como o Ministério das Mulheres vem realizando e como a gente pode, de fato, fazer um desenho dessas políticas que seja mais assertivo na sua execução para garantir aí a melhoria da vida das mulheres e a superação das desigualdades. As mulheres, nós mulheres, né, compomos cerca de 53% da população brasileira. Então, considerando aí os nascimentos, né, a gente tem uma distribuição um pouquinho maior de mulheres do que de homens na sociedade. Mas quando a gente olha para os indicadores do mercado de trabalho, essa distribuição das mulheres na população brasileira, ela não está representada na mesma proporção. Então, quando eu olho o percentual de mulheres no mercado de trabalho, né, e o que a gente considera mercado de trabalho? Todo mundo que está trabalhando para conseguir uma renda, seja formal, informal, e todo mundo que está procurando um emprego. Então, esses dois grupos, né, quem está ocupado e quem está desempregado, formam o mercado de trabalho. Então, se eu for olhar para o mercado de trabalho, as mulheres representam 45%, ou seja, só no fato de você ter um indicador do mercado de trabalho, a gente já vê que a participação das mulheres é desigual em relação aos homens, dado que a nossa participação na população brasileira como um todo é maior, né? Então, a gente deveria ali estar meio próximo dos 53% também, né? Então, se a gente representa 53% na população, a gente deveria estar participando do mercado de trabalho ali próximo dos 53%, né? E aí tem outro indicador do mercado de trabalho também que é bastante significativo, que é quem está fora do mercado de trabalho, né? Quem não está nem ocupado, né? Exercendo uma ocupação para conseguir uma renda, né? E nem está procurando emprego. Então, quem está fora do mercado de trabalho, 64% é de mulheres, né? Ou seja, é, as mulheres elas têm uma dificuldade maior de poder ter uma remuneração fruto do seu trabalho
e aí é resultado de um conjunto bastante amplo é, de questões, né, mas que todas elas estão ligadas a gente viver numa sociedade machista e patriarcal, né? Então, a gente tem uma limitação dos serviços de cuidados, né? Então, isso acaba expulsando as mulheres do mercado de trabalho, por isso que a gente tem uma participação muito grande de mulheres fora do mercado de trabalho, né? As mulheres ainda, a gente sabe, são as mais responsáveis pelo trabalho doméstico ainda, então muitas vezes elas não conseguem compatibilizar o trabalho doméstico com o trabalho remunerado, então elas acabam saindo do mercado de trabalho. Também tem uma dificuldade de encontrar boas oportunidades de trabalho para as mulheres, então as mulheres acabam saindo, porque às vezes o trabalho que elas conseguem sequer paga, né, as suas contas, né? Sequer paga ali uma pessoa que ela tem que deixar para cuidar das crianças, porque ela não consegue uma creche pública com horários compatíveis ao seu trabalho, então toda a engenharia que as mulheres estão acostumadas a fazer para conseguir se manter no mercado de trabalho, né? Então, se aquela oportunidade de trabalho, né, como a gente fala, eu estou pagando para trabalhar, né? As mulheres saem do mercado de trabalho, né? Uma outra questão bastante relevante é que há uma demissão muito grande de mulheres depois da licença maternidade. Então, elas voltam para o trabalho depois da licença maternidade, completou o tempo de estabilidade, né? Aqui para as mulheres no trabalho formal, elas são demitidas, né? É um percentual gigantesco, acima dos 60% de mulheres que são demitidas depois da licença maternidade. É, Tem também uma política das empresas uma política deliberada de não contratar mulheres com crianças pequenas, né? Porque tem todo uma avaliação de que aquelas mulheres não serão, não terão a atenção necessária para a sua ocupação, né? Tem também um conjunto de mulheres que sai do mercado de trabalho por conta dos assédios, do assédio moral e do assédio sexual, né, da violência cotidiana que as mulheres são submetidas, inclusive no espaço de trabalho. Tem as concepções machistas, né, tanto dos companheiros, dos cônjuges, como uma concepção de família, né, de que as mulheres não devem trabalhar. Enfim, é um conjunto bastante amplo, de situações, todas ligadas a uma sociedade patriarcal, né, que resultam nesse indicador aí de que entre quem está fora do mercado de trabalho, 64% é composto de mulheres, né? E recentemente a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, fez uma pesquisa junto com a Vox Populi, né, e o Diese pôde participar também, né, e um número bastante significativo dessas mulheres que estão fora do mercado de trabalho disseram que gostariam de retornar para o mercado de trabalho, gostariam de ter uma ocupação remunerada, né, mas esse conjunto de elementos impede que elas possam participar do mercado de trabalho, né. Aí um outro elemento que eu acho que é importante destacar, né, é que a remuneração das mulheres ela segue estruturalmente menor do que a dos homens, né? A gente pode ali um ano melhorar um pouquinho, né? Mas é uma melhora tão reduzida, né? Que a gente levaria aí um século para garantir a igualdade entre homens e mulheres, né? A política de valorização do salário mínimo ela é muito importante porque na medida em que ela joga para cima o patamar, e como tem muita gente ali que recebe próximo do salário mínimo, né, um salário e meio, dois salários mínimos, então ela reduz essa desigualdade, tá? Então, períodos de política de valorização do salário mínimo, a gente reduz a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres, né? Mas ela segue estruturalmente ali em torno de 20%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender do momento econômico, né, do ciclo econômico e também dos governos que estão no poder, né? Agora, um outro elemento muito importante é que conforme aumenta a qualificação das mulheres, aumenta a desigualdade salarial. Então, quando eu tenho uma mulher engenheira, né, uma mulher advogada, uma mulher economista, né, as desigualdades salariais são maiores ainda, né? Então,
as mulheres, a gente sabe, elas já têm uma qualificação maior do que os homens na sociedade brasileira, e isso não resulta em redução das desigualdades, ao contrário, aumenta as desigualdades para quem está aí nas carreiras de maior qualificação, né? E aí tem a ver tanto com o fato de que as mulheres são contratadas para nichos, né, de ocupações consideradas típicas de mulheres, mas também pela discriminação aberta mesmo, né, pelo fato de ter aí uma rotatividade maior das mulheres, saída no período em que ela tem filhos pequenos, saída do mercado de trabalho, retorno depois, mas um retorno para o início da carreira, né? Então tem aí um conjunto de fatores também, todos baseados também na discriminação contra as mulheres, né? Não tem uma coisa natural, né? É, a gente, com a lei de igualdade salarial, tem ouvido muito argumentos, né, de que, mas tem uma desigualdade na minha empresa, mas isso não é resultado da discriminação. Não existe isso, né? Assim, em todas as empresas, né, que divulgam o relatório de igualdade salarial, a gente tem as mulheres numa situação de menor remuneração, né? Então, é um elemento estrutural da nossa sociedade, de como a nossa sociedade se organiza, né? Então, eu poderia ficar falando de vários indicadores do mercado de trabalho. Desemprego, rotatividade, enfim, setores de baixa qualificação, enfim, em todos as mulheres estarão numa situação pior do que a dos homens no mercado de trabalho, né? E aí a gente agrega isso, né, às situações de violência, né? O presidente Lula recentemente fez um apelo para que a sociedade se mobilize contra o feminicídio e contra a violência contra as mulheres, né? E isso também acontece com bastante frequência no local de trabalho, né? Então, é mais um dos elementos da desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade que a gente poderia destacar, né? Eu acho que a gente avançou bastante num conjunto de políticas e agora a gente precisa dar um salto, né, de que essas políticas elas tenham capilaridade e encontrem o conjunto de mulheres para atuar e superar essas desigualdades no mercado de trabalho. O Brasil é um país continental, né, e que passou por um processo de desenvolvimento que aprofundou desigualdades regionais, né? Então, quando a gente olha para os indicadores nacionais, muitas vezes eles escondem realidades regionais que são bastante distintas, né? Então, por exemplo, quando eu olho para a média de desemprego no Brasil, né, que está bastante baixa, se eu olhar regionalmente, então as regiões norte e nordeste vão ter uma taxa de desemprego maior, né? Quando eu olho para a taxa das mulheres, elas têm uma taxa de desemprego maior. Quando eu olho para a taxa de desemprego das mulheres negras, ela também é maior, né? Agora, quando eu somo essas desigualdades, né? Quando eu tenho desigualdades sobrepostas, né? Que se expressam, né, na vida concreta das pessoas, né? A gente tem aí uma situação de um aprofundamento ainda maior das desigualdades, né? Então, a gente tem procurado nos nossos materiais, né, que a gente produz, geralmente ali no 8 de março, a gente divulga um material com os principais indicadores, né, das mulheres no mercado de trabalho, e a gente sempre procura divulgar ali também das mulheres em geral e das mulheres negras, né? E todo ano, infelizmente, a gente tem divulgado dados bastante semelhantes, né? Como eu disse, eventualmente, a gente tem ali uma melhora em um e um outro indicador. E as mulheres negras, elas se encontram também em todos os indicadores numa situação de maior vulnerabilidade, maior precarização no mercado de trabalho, né? Então, numa escala, se a gente for comparar, né, os homens brancos estão na melhor situação no mercado de trabalho. É claro que o mercado de trabalho brasileiro ele é precário como um todo,
né? Então, também tem problemas. Depois nós temos as mulheres brancas, né? As mulheres não negras. Depois os homens negros e as mulheres negras. Ou seja, nessa é, organização, né, social e racializada no Brasil, né, as mulheres negras elas estão nas piores condições de trabalho, elas registram os piores indicadores no mercado de trabalho, e isso resulta em dificuldades adicionais de garantir uma renda adequada para compor o orçamento familiar, né? As mulheres negras, elas têm uma participação maior no mercado de trabalho e menor naquele conjunto de pessoas que eu disse fora do mercado de trabalho, né? Vocês lembram que eu falei lá que fora do mercado de trabalho, né? Quem não está nem procurando emprego e nem está ocupado, né? As mulheres representam 64%, mas entre as mulheres negras, esse percentual é menor, porque as mulheres negras, em grande parte, são as chefes de família também e elas precisam se virar para conseguir alguma renda para trazer para casa, né? Então, isso resulta em que as mulheres têm que ir para qualquer ocupação que traga alguma renda para casa, né? Então, um trabalho de ambulante, né? Um serviço de faxina, né? Enfim, então, por isso, elas estão ainda numa situação pior também no mercado de trabalho, né? Porque mesmo que não seja uma boa oportunidade, elas precisam garantir uma renda para a sua família, né? Para o seu orçamento familiar. Então é importante também quando a gente pensa uma política pública, né? Saber que não existe um sujeito genérico, né? No Brasil, uma pessoa um tipo ideal de brasileiro, né? A gente precisa olhar para essas intersecções, né, de gênero, classe e raça, e aqui no Brasil também região é muito importante, né? Para a gente poder desenhar políticas públicas que de fato cheguem nessas pessoas, né? Que de fato incidam sobre as diferentes discriminações e desigualdades sobrepostas que essas pessoas, né, particularmente aí as mulheres negras, é, é, sofrem, né, cotidianamente. E aí, infelizmente, a gente também tem pouquíssimos dados, né, para conseguir destacar como as mulheres indígenas, quilombolas, né, as mulheres aí dessas comunidades tradicionais que também têm ali o seu trabalho, né, quais são as desigualdades que elas sofrem, né? Então, a gente também precisa avançar na nossa capacidade de ler a realidade dessas mulheres que estão em outras condições, né, na organização social brasileira. A gente tem uma legislação, né, que avançou com a Lei de Igualdade Salarial, né, entre homens e mulheres, aprovada pelo presidente Lula em 2000, apresentada pelo presidente Lula em 2023 e aprovada pelo Congresso Nacional. É uma legislação muito importante porque ela dá visibilidade para esse problema, né? Então, ela escancara essa desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho formal, mas é bastante significativo, né, que a gente tem essa informação. Então, eu acho que isso é um elemento bastante importante e é por isso também que muitas empresas entraram ali numa batalha judicial, né, para não divulgar esse relatório, né? Porque quando a gente sabe dos dados agregados, né? Mas inclusive muitos argumentos quando a gente divulga o dado ali, 21% a desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade salarial entre homens e mulheres é 21%. Das mulheres negras passa dos 30%, né? O argumento é de que isso é no agregado da economia, né? Mas essa lei de igualdade salarial, ela mostra que naquela empresa, essa desigualdade, né, numa unidade ali econômica, aquela desigualdade permanece, né? E
é, entre cargos de gerência, entre cargos administrativos, entre o pessoal operacional, né, entre mulheres negras e não negras, né? Então, como regra, a gente encontra isso nos relatórios de igualdade salarial da legislação, né? Mas a gente ainda tem uma dificuldade de, a partir desse dado, construir uma ação para, então, superar isso dentro das empresas, né? O movimento sindical, junto com o Ministério das Mulheres, né, recentemente fez o ano passado, na verdade, né, fez um curso de formação para que as mulheres lá na ponta, né, nas diferentes regiões, nas diferentes categorias, né, nas categorias majoritariamente composta por homens, né, elas possam então ter a capacidade e o apoio necessário, né, para atuar, dado que a empresa divulga esse relatório, como é que a gente atua então para propor medidas de superação dessa desigualdade, né? Então, eu acho que é uma legislação muito importante. O nosso problema é que a CLT, os critérios jurídicos, né, que a gente tem para definir como que se dá essa desigualdade, eles ainda são insuficientes, né? Então, a legislação, a CLT, ela ainda diz que a desigualdade ela vai ser medida dependendo do tempo que a pessoa está naquela função ou cargo, né? E a gente sabe que muitas empresas elas criam lá auxiliar um, dois, três, e aí colocam os homens como auxiliar três, que ganham mais, e as mulheres como auxiliar um. E as mulheres nunca chegam no três, né? Porque os critérios de promoção definidos na CLT hoje permite que sejam avaliações subjetivas. E nessas avaliações subjetivas, as mulheres sempre perdem, né? Então, essas avaliações de que, bom, a pessoa tem que ser capaz, proativa, enfim, os homens, eles são considerados na sociedade como mais aptos, como tendo essas características muito mais do que as mulheres, né? Então, é uma legislação que precisa ainda ser modificada para a gente enfrentar de uma forma bastante assertiva, né? Mas, de todo modo, só o fato da gente publicar esse dado, né, e de, na legislação, ter lá que o sindicato vai poder criar um plano de ação junto com a empresa para superar essa desigualdade, eu acho que é bastante relevante. Então, o movimento sindical e o movimento social, né, precisa se apropriar dessa legislação e dos caminhos que ela permite para a gente superar, né? Isso no mercado formal de trabalho, né? A gente também, agora com as retomadas das políticas públicas a partir de 2023, né, tem ali a política de igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Uma política nacional que tem um conjunto de diretrizes, né, e de propostas de ações bastante relevante. O que eu acho que ainda é o nosso limite, infelizmente, são os recursos necessários para garantir que essa política chegue a todos os lugares que tem que chegar, né? Mas é uma política também que eu acho bastante assertiva nesse sentido, né? E na informalidade, né, a política de valorização do salário mínimo, né, ela legalmente, né, pela nossa legislação, ela vale para quem está no mercado formal, né, para quem tem uma carteira de trabalho assinada. Mas o salário mínimo, ele é farol também para a informalidade. Então, na informalidade, ele também segue como um parâmetro, né, para a remuneração, né? Para aquela informalidade que, na verdade, é uma informalidade que mascara uma relação de assalariado, né, para aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, né? Então, ele também segue como uma referência, né? Então, a valorização do salário mínimo melhora essa condição de desigualdade também na informalidade,
mas a gente também precisa ampliar a capacidade do Estado de fiscalizar essas empresas que não assinam a carteira dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né? É, no período aí pós-golpe, a gente teve um desmantelamento da fiscalização do trabalho, né? Que agora está sendo recomposta. Então, isso também permite a gente ampliar nossa capacidade de incidir sobre essa informalidade, esse pedaço da informalidade, que é o trabalhador que tem uma relação de assalariado, ou seja, ele tem um patrão, né? Ele tem um horário de trabalho a cumprir, ele tem tarefas que são determinadas por esse patrão, mas o patrão não assina a carteira dele. Ou ele é contratado por MEI, PJ, né? Enfim, todo esse pedaço aí do mercado de trabalho. E aí tem um terceiro pedaço do mercado de trabalho, que são os informais de fato, né? Que é aquela pessoa que faz bolo para vender, né? Aquela pessoa que vende algum produto ali no centro da cidade, na porta do metrô, né? Que faz um artesanato, né? Enfim, que trabalha com manutenção, né? Enfim, as pessoas que consertam eletrodoméstico, enfim, tem uma variedade muito grande, é um setor bastante heterogêneo, esse segmento que está na informalidade, né? Na informalidade de fato, né? Ou seja, ele, na falta de um emprego formal, na falta de um emprego de qualidade, né? De um vínculo de trabalho de qualidade, essa pessoa vai se virar, né? E a gente tem um volume muito grande de trabalhadores nessa condição no Brasil, que está relacionado ao nosso padrão de desenvolvimento. Então, a gente teve um padrão de industrialização, né, ali na primeira metade do século XX, então, que parte da nossa industrialização não se completou, né? Então, a gente importava muita coisa e ainda importa, né? A gente importa muita coisa que tem alto valor agregado, né? Então, esses empregos que poderiam ser gerados aqui, eles são gerados lá fora, né? É claro que a gente não tem aí um outro debate, né? Uma competição aí entre trabalhadores de diversos países, mas enfim, o fato é que esse processo de desenvolvimento aqui no Brasil, no século passado, né, ele não gerou a quantidade de empregos que poderia ter gerado a partir do processo de industrialização. E por isso o setor informal no Brasil sempre foi muito grande, né? E, mas apesar disso ser um problema no nosso modelo de desenvolvimento, hoje ele poderia ser uma oportunidade se a gente ganhar escala na organização desses trabalhadores através da economia solidária e popular, né? Então, a economia solidária, ela poderia ser uma estratégia de organização desses trabalhadores dessa informalidade de fato, né? De modo a ampliar a sua capacidade de geração de renda, né? Eu acho que hoje a gente está recompondo, a gente, a partir de 2023, começou a recompor as políticas de economia solidária e popular, né? A gente, realizou o Congresso da Economia Solidária e Popular o ano passado, que tirou um conjunto de diretrizes, né? Tem uma orientação, né, hoje do governo de caminhar para uma economia solidária que seja mais potente, né, que não se limite a apoiar alguns projetos pilotos, né, mas que de fato amplie a capacidade, né, de organização a partir dos princípios da economia solidária, né, e aí através de redes de economia solidária, através da ampliação da comercialização desses produtos, porque tem uma dificuldade muito grande das pessoas da economia informal e da economia solidária, né, de chegar num público para vender os seus produtos, né? Então, uma questão logística e de comércio, né? Também precisamos apoiar, né, ter mais assistência técnica para que essas pessoas
desse grupo de trabalhadores e trabalhadoras possam melhorar os seus produtos, o seu processo produtivo, né? E de modo que amplie aí a sua renda, né? Então, eu acho que a gente é um processo que não é de curto prazo, né? E a gente teve aí no pós-golpe uma destruição completa de todas essas políticas para esses três grupos, né? Para quem está no mercado formal, para quem sem carteiras e para quem está na informalidade. A gente teve uma destruição completa das políticas públicas, né? Tanto que ampliou as desigualdades da participação das mulheres nesses espaços, né? E agora a gente está num processo de reconstrução, né? Eu acho que agora talvez o próximo passo seja a gente ganhar capilaridade e ampliar a nossa capacidade de executar essas políticas públicas. Um ponto também importante no que diz respeito a algumas políticas públicas, né, é que elas olhavam para aquele sujeito genérico que eu falei, né? Um tipo ideal de brasileiro, né? Que geralmente é o homem branco do Sudeste, né? Eu acho que agora a gente está retomando as políticas públicas a partir de 23, considerando que não existe esse sujeito genérico. Quer dizer, ele até existe, mas ele não é a totalidade. Então, de que as políticas públicas elas precisam olhar para essas desigualdades, né, entre homens e mulheres e para as desigualdades sobrepostas que as mulheres vivenciam, né, tanto nos territórios, como relacionadas à cor, raça, também relacionadas à composição das suas famílias, né, ao acesso à qualificação, à educação. Então, eu acho que hoje as políticas elas estão mais preocupadas em olhar para essa população real, né, que existe no Brasil. Esses dados da economia solidária, né, do perfil das mulheres na economia solidária, eles retratam as mesmas desigualdades do conjunto da sociedade, né? E por isso as políticas públicas elas não podem ser genéricas, né? Elas têm que ter um olhar assertivo sobre essas desigualdades, né? Sobre essas desigualdades sobrepostas, para que de fato a gente consiga construir também na economia solidária uma economia solidária que zele pela superação das desigualdades no Brasil, né? Então, eu acho que também nesse campo a gente tem aí uma tarefa bastante relevante de mudar esse perfil de inserção das mulheres na economia solidária. É claro, associado aí ao avanço em políticas públicas de cuidados, né? Eu acho que hoje o papel das mulheres, né, que estão aí participando dos movimentos sociais e sindical, é de incidir para que essas políticas de fato saiam do papel, né? Então, por exemplo, no campo do mercado formal de trabalho, a gente tem a Lei de Igualdade Salarial. Então, se apropriar dessa legislação para poder garantir que nas empresas a gente possa construir os planos de ação previstos na legislação para a superação das desigualdades entre homens e mulheres no mercado formal. Nos espaços de formulação de políticas, né, de trabalho em renda, a gente tem os conselhos, né, nos municípios, nos estados. Então, é importante que as mulheres elas estejam presentes nesses espaços de formulação das políticas, para que, de fato, as nossas reivindicações, as nossas demandas, as nossas propostas para a superação dessas desigualdades, elas também possam estar presentes, né? Na economia solidária, a gente está reorganizando, né? O Estado brasileiro, o governo brasileiro está reorganizando os espaços de organização, os conselhos, né? Então, também é importante que as mulheres da economia solidária, dos movimentos sociais, participem desses espaços, né? Os espaços de participação social no Estado brasileiro, eles estão sendo reconstruídos e é importante que a gente esteja lá para poder atuar nessas políticas. E, além disso, a gente precisa ampliar, né, o nosso diálogo com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres que estão aí fora do mercado de trabalho, mas gostariam de participar do mercado de trabalho, né,
para que elas possam também compreender todos esses detalhes de como se dá essa construção das desigualdades, para que elas também possam atuar, né, ou nos espaços relacionados a políticas de geração de emprego e renda, mas também nos espaços que discutem as políticas de saúde, educação, de cuidados, né? Eu acho que essa participação política, né, nos espaços de participação social é fundamental, né? A gente também ainda tem uma subrepresentação das mulheres nesses espaços, né? Então é fundamental que a gente participe, que a gente esteja presente, que a gente leve o nosso recado e nossas propostas para garantir aí políticas públicas que de fato superem essa desigualdade entre homens e mulheres. Hoje a aula foi sobre mulheres, trabalho e renda, com Adriana Marcolino, socióloga.